Shalom, graça e paz. Estamos iniciando mais um sacerdócio no lar. Hoje, com o nosso tema, liberdade em meio a prisões, através da carta de Paulo, Mas hoje vamos falar da igreja de Efésios, que diz a palavra assim, em Efésios 1, 15 e 16. Por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-se em minhas orações. Para você ver que Efésios, o livro de Efésios, ele é constituído por 6 capítulos. É um livro que, no primeiro capítulo, Paulo já começa exortando, dando ações de graças ao povo de Efésio, à igreja de Efésio. Porque era uma igreja que estava andando na doutrina, era uma igreja que a cada momento estava avançando, E Paulo aproveita naquele momento para, com aquela carta, colocar a igreja de Efésios mais adiante, para que pudesse mais avançar, ensinando ela dando a ela grandes ensinamentos através do Espírito Santo. Vamos ver 3 partes, 3 ensinamentos que Paulo traz à igreja de Efésios, que podem ser aplicados em nossa vida também. Em todas as partes que Paulo ensina à igreja de Efésios, nós devemos aprender que uma delas, dentro da palavra, Paulo ensina à igreja sobre doutrinas, sobre partes de homem, marido respeitar a mulher, mulher respeitar o marido, filhos respeitar os pais, pais respeitar os filhos, E assim sucessivamente. Eu confesso a vocês, antes de eu estar vindo aqui gravar, minha filha estava estudando, ela estuda na ITEC, e aí havia um professor que estava falando sobre a Bíblia e estava questionando os alunos sobre a mulher ser submissa ao homem. E eles não aceitavam essa submissão, porque se a Bíblia realmente era machista, dizendo sobre submissão. E minha filha veio e perguntou para mim, falou: pai, o professor está falando aqui que a Bíblia é machista por causa da mulher, que a Bíblia fala sobre a mulher ser submissa ao homem. E eu disse a ela: filha, submissão não significa a mulher, vamos se dizer assim, na palavra mais clara, da mulher ser o manda-chuva do homem. Não é isso. Mas submissão é respeito, é dedicação, é amor. Porque a Bíblia nos diz que a mulher, tudo que ela fizesse, desde a lei lá de Adão, que a mulher fizesse para o homem. Tudo que ela fizesse, ela iria fazer para o marido. E mesma coisa, o marido pela mulher. A Bíblia também, Paulo escreve na carta de que o marido, ele tem que tratar a mulher como uma flor delicada. E existem os 2 lados da moeda. E ali eu fiquei explicando para ela, e ela falou: pai, agora eu entendi. Eu falei: e tem grande recompensa isso diante do Senhor. Porque a Bíblia diz, não sou eu, mas a Bíblia, ela afirma que uma mulher, quando ela tem essa submissão, quando ela respeita o marido, a Bíblia trata de mulher virtuosa, Então, eu disse a ela, falei assim: então você tem que aprender as doutrinas da Bíblia para que você possa também desfrutar das bênçãos do Senhor. Eu sei que não é fácil. Pastor, mas meu marido não é fácil, meu marido é isso, meu marido é aquilo. Mas se nós queremos a mudança, nós temos que gerar a mudança. Nós temos que fazer primeiro a mudança. A mudança ela tem que gerar de nós, para que as pessoas mudem também. Amém? Mas vamos falar aqui de 3 ensinamentos, sim, de Paulo à igreja, que estava em Efésio, Uma delas diz assim, busque forças em Deus. Tá vendo? Eu estava dizendo agora. Pastor, é difícil. O primeiro tópico, para que você consiga vencer o maligno.
Busque forças em Deus. A palavra do Senhor diz assim, ó: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6, 10, 11. Mas eu vou continuar aqui, ó. Vou falar aqui novamente. Porque são 3 partes. Parte A, parte B e parte C. Na parte A, ó, busque forças em Deus. Então nós vamos dizer aqui, ó: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Veja bem, amados, esse é o primeiro tópico para que você consiga avançar. Foi um tópico que a igreja de Efésios recebeu de Paulo, né? Um grande ensinamento. Isso foi uma grande chave para avançar, né? Porque na verdade Efésios estava crescendo espiritualmente, mas não entendia contra quem lutava. E eles precisavam ser ensinados. Então hoje, né, vamos aprender sobre isso. Então, quando a Bíblia fala assim, fortalecer no Senhor e na força do seu poder, porque a palavra nos ensina que a força não é terrena. Não é você bater de frente com aquela pessoa que te magoou. Não é você bater de frente com aquela pessoa que te deseja mal. Não é você bater de frente com situações na sua vida, com a enfermidade que alojou. Não é bem assim. A força ela não é terrena, ela é espiritual. Era isso que Paulo tentava ensinar à igreja de Efésios. A luta nossa não é contra a carne e nem sangue, e sim contra quem? Principados e potestades. A Bíblia ela nos afirma que é contra quem? Contra príncipes, que são autoridades, tá? Quando fala principados, é príncipes, autoridades, né? Espirituais, malignos, e potestades, que são espíritos submissos a essas autoridades. E seria espíritos enxus, né? São espíritos atormentadores, né? E existem as autoridades, que são espíritos de morte, tranca-rua, esses demônios, né? Então, quando Paulo ele começa a ensinar isso, a gente precisa aprender que realmente não é contra carne e sangue. Então, quero dizer o que para você? Que às vezes a enfermidade, às vezes não, sempre, a enfermidade, a gente tem que aprender a lutar contra espíritos malignos que lançam a enfermidade. Nós temos que lutar com espíritos malignos que trancam a nossa vida financeira. Nós temos que lutar contra espíritos malignos. Mas, pastor, o senhor fala só do diabo? Não. Às vezes as pessoas hoje, quando falam do inimigo, elas não querem acreditar. Mas o inimigo acredita em você. E ele passa a sua vida inteira investindo para te tirar da presença do Senhor, para não deixar você conhecer a Jesus, para fazer as coisas de Deus parecer coisas inúteis. Infelizmente é assim que funciona. O inferno ele investe muito forte sobre isso. No entanto que existem hierarquias, no entanto que existem setores, departamentos, é tudo organizado. E você às vezes, quando fala do inimigo, você não quer saber. Não, eu não quero saber do inimigo, não, eu quero saber de Jesus. Na nossa batalha, você pode olhar aqui no Antigo Testamento, todas as guerras que Davi e outros enfrentaram, eles conheciam contra quem eles iam lutar primeiro. A Bíblia fala que eles iam para a guerra, mas havia um trajeto. Eles sabiam por onde o inimigo ia passar, eles sabiam por onde o inimigo ia estar, era tudo arquitetado e organizado. Deus dava sabedoria. E nós precisamos aprender isso, amado. Nós precisamos entender realmente quem é nosso adversário.
para que possamos lutar, guerrear e avançar, para que possamos chegar à vontade do Senhor sobre a nossa vida. Às vezes nós não entendemos o porquê nós não conseguimos romper. Às vezes não entendemos porque nós não conseguimos avançar. Contra quem você tem lutado e como você tem lutado com seus braços? Murmurado, questionado a Deus, colocado ele na parede. Senhor, nada acontece, não consigo romper, o meu milagre não chega. E aí? É contra Deus que você tem lutado? Deus não nos ensinou que nós temos que avançar e lutar e guerrear. Nós não devemos abaixar a nossa guarda. Nós não devemos recuar. Não é contra o seu marido, não é contra a sua esposa, não é contra os seus filhos, que às vezes entra dentro do lar, entra as drogas, entra o vício da bebida, o vício do cigarro, entram todas essas coisas ruins, entram. Não é contra isso que você, não é contra as pessoas em si, não é contra. Você tem que ser boca de Deus, você tem que avançar. Peça ao Senhor forças. Senhor, eu não tenho força, Senhor, mas a força há em Ti, ó Deus, porque é na minha fraqueza que o Seu poder fortalece, que o Seu poder se aperfeiçoa. E é nisso que temos que avançar. Vamos lá para o tópico 2. Busque proteção em Deus e se mantenha firme. Vamos lá para a parte B, né? A parte A é vista de toda a armadura de Deus. Agora não. Vamos lá na parte A, desculpa. Vamos lá. Que diz assim, ó. Finalmente, fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Agora vamos lá, na parte B. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Na parte B, vistam toda a armadura de Deus. Vamos lá. Para você poder guerrear, um guerreiro, no Antigo Testamento você lê a Bíblia lá, você vê que vários guerreiros avançaram sobre guerras e venceram. Vamos tirar um lado de Davi, né, que foi um grande guerreiro de Deus, né? Vamos lá. Para você entrar na batalha, você vai com o quê? Você vai de camisa, short, de calça, do que você vai? É assim que você guerreia? Não. Um grande lutador, né, principalmente no Antigo Testamento, para que pudesse guerrear, eles tinham que usar a armadura, né? Eles tinham que usar capacete, couraça, né? O cinturão, né? Tudo, o sapato, o escudo, a espada. Era assim que eles guerreavam, né? Era dessa forma, para que pudesse avançar. E nós não é diferente. Ah, pastor, mas eu colocar isso? Não, você não vai colocar. É espiritual. Quando nós dizemos a armadura de Deus, vista-se de toda a armadura de Deus, Paulo ensina isso, é parte espiritual. E eu vou ensinar neste momento a você a se revestir dessa armadura. Tá bom? Vamos começar? Então vamos lá. A Bíblia refere-se a quem? Ao capacete da salvação. É o primeiro item. Nós vamos colocar o capacete da salvação sobre a nossa cabeça. Mas pastor, mas por que capacete? Por que o capacete da salvação? Né? A Bíblia ela diz que nós somos quem? Quem é o nosso cabeça? É Cristo, né? E a Bíblia diz que, vamos supor um exemplo eu vou dar. Nós tiramos o exemplo dos animais e do ser humano, né? A Bíblia, a gente entende que o animal ele não consegue buscar salvação porque ele é um animal irracional. A mente dele não é racional, é irracional, né? Então ele vem na terra, Deus envia na terra para que ele faça a vontade do Senhor na terra. Então Deus estabeleceu uma lei e o animal ele vem e ele cumpre certinho, né? Isso aí é outra coisa que outro dia nós ensinamos. Aí tem o ser humano, nós humanos, nós somos racionais. Isso significa que nós entendemos tudo, nós entendemos a necessidade
de buscar a salvação, de estar em Cristo. Então, quer dizer, nós somos racionais. E a racionalidade vem da onde? Vem da mente. Então, quando nós... A Bíblia diz o quê, né? Que nós crermos em quem? Nós cremos em Jesus e for batizado, será salvo. Então, capacete é da salvação. Vamos lá agora para o segundo. Você já colocou aí o capacete? Amém. Então, falar, Senhor, coloque em mim o capacete da salvação. Perdoa os meus pecados, Senhor, e escreve meu nome no teu livro da vida. Amém. Bom, já está colocado. Vamos lá agora para o segundo. A couraça da justiça. A couraça da justiça. Os guerreiros usavam essa couraça, né? Que era um colete, né? Para que protegesse os órgãos mais moles, né? Que vem na parte do nosso corpo. E principalmente o coração, né? Então, por que couraça da justiça? A Bíblia diz que do coração procede muitas maldades do homem, né? Invejas, porfias, né? Várias coisas ruins, né? E o coração procede, né? E quando a Bíblia fala sobre a couraça da justiça, quando nós colocamos a couraça, nós passamos a entender que a inveja não é de Deus, é pecado, que aquilo é errado, né? Que falar mal do irmão é pecado, né? E a gente começa a entender que a justiça é o que? Não é terrena, é espiritual, né? Então aí nós fazemos o que? Nós mudamos o nosso coração, começamos a entrar o que? Ao temor do Senhor, a respeitar o Senhor, a respeitar os mandamentos dele, né? A obedecer, né? A nós andarmos sim na vontade, no centro da vontade do Senhor. Então a couraça da justiça, ela já é para isso, né? Então vamos lá. Segundo, vai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, coloca sobre mim a tua couraça, Senhor. E que através da tua couraça, Senhor, nós obtenhamos, Pai, a tua justiça. E que possamos entrar e estar no centro da tua vontade, em nome de Jesus. Então você já colocou agora a couraça da justiça, você já está já com o capacete e a couraça. Amém? Então vamos lá. Terceiro, cinturão da verdade, né? A Bíblia fala sobre o cinturão da verdade. Pastor, mas por que o cinturão da verdade, né? Por que a verdade ali? Por que tem que ser no cinturão? A cinta, ela é colocada sobre nós no meio do corpo. Então, existe o quê? Um equilíbrio entre os dois lados, a parte de cima e a parte de baixo. Ela é colocada no centro, né? E isso se refere o quê? Ao centro de toda a vontade de Deus. Por exemplo, para você obter a salvação na mente, você obter a salvação, você precisa o quê? Você precisa crer, né? A Bíblia diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando você crê em Cristo e é batizado, você é salvo. Então, você creu na verdade, não é? Quando você busca a justiça, que é a couraça, né? Você busca a justiça, então você vai buscar o quê? A verdade. Você não vai viver mais uma vida de engano, né? Uma vida de mentira, uma vida de engano. Você vai começar o quê? A viver uma vida de verdade, na palavra, né? Então, o cinturão no centro é isso aí. Então, eu estou dizendo da parte de cima. A parte de baixo, a Bíblia fala sobre quem? Sandália do Evangelho. Então, você prega o quê? Quando a Bíblia fala de pregar o Evangelho, é pregar o quê? A verdade. Então, por isso, o cinturão ele tem que ficar no centro, dos dois lados. É um equilíbrio, né? Então, quando falamos de cinturão da verdade, é nós estarmos no quê? Na verdade, em Cristo. Porque Cristo é a palavra. Então, nós estaremos cheios da verdade para podermos começar a pregar o Evangelho. Então, vamos lá. Agora, terceiro ou quarto tópico.
Vamos falar, então vamos orar primeiro, né? Senhor, neste momento, Pai, pedimos a Ti, Senhor, que coloque sobre nós o cinturão da Tua verdade, Senhor. Sim, Pai, para que possamos a cada dia conhecer a Tua palavra, Senhor, para podermos pregar, Senhor, sim, o Evangelho, que é o próximo tópico agora, Senhor. Em nome de Jesus, que nós podemos entrar no centro, sim, Pai, da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá agora para o quarto tópico, né? Vamos falar sobre a sandália do Evangelho. Então aí você pergunta assim, pastor, mas por que a sandália, por que o Evangelho tem que estar logo no pé? A Bíblia refere-se sobre o id. Jesus fala muito sobre o id, né? Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem leva teu corpo? Quem te leva para os lugares? É seus braços? Seu pensamento? Quem te leva? Não é seus pés? Não é suas pernas que te levam? Quando você quer ele se locomover entre um lugar e outro, né? Então, é a mesma forma. Paulo, quando refere-se às sandálias do Evangelho, então ele se refere ao quê? Ele se refere ao id, né? Então, nós temos que entender que para nós pregarmos, nós temos que avançar no id, né? Para nós levarmos a palavra do Senhor a todos que necessitam, viu? Isso é outro revestimento. Ah, mas pastor, mas nós estávamos falando de guerrear contra o inimigo e nós já está falando até de pregar o Evangelho. Irmão, a guerra contra o mal é em todo momento da sua vida. Não é somente dentro da igreja, não é somente perto do seu pastor, não é. É dentro da sua casa, é na casa do seu vizinho, é na casa dos seus parentes, às vezes no comércio, é em todo lugar que você está, amado. Então, às vezes, você encontra uma pessoa que está necessitando de uma palavra, que está carente de Jesus. E quando você está revestido da sandália do Evangelho, o que você faz? Você começa a pregar a verdade, trazer palavras que conforte o coração, que traz esperança novamente àquela pessoa. Eu já tive inúmeras experiências sobre isso. E eu digo que isso é sensacional. Glória a Deus, são experiências que me marcou muito. Então, nós precisamos estar sempre com a sandália do Evangelho, para estarmos preparados, porque a guerra atua, neste momento que você está me assistindo, você pode sair lá fora no seu portão e uma pessoa, às vezes, parar e desabafar, às vezes você sentir no seu coração que alguém está precisando de alguma coisa, de uma palavra, de alguma coisa, aí você liga também. Então é nisso que a gente tem que entender, que nossa guerra não é somente na igreja, nossa guerra não é somente no seu quarto, não, mas a guerra ela é constante. Aonde você vai, você tem que estar preparado, você tem que ser um soldado revestido da palavra, revestido do poder, revestido da verdade, revestido da justiça. Amém? Então vamos orar para que o Senhor traga sobre você a sandália do Evangelho. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós oramos neste momento, Senhor, por cada vida, Pai, agora que está assistindo, que coloque, Senhor, a sandália do Evangelho, Senhor, sobre ela. Sim, Senhor, o quarto tópico, coloca sobre ela, Senhor, essas sandálias, para que ela possa sentir o coração queimar, Senhor, de desejo, Pai, de pregar o Teu id, de dar uma palavra de consolo a quem precisa, Senhor, de levar, Senhor, a Tua verdade a quem precisa, Pai, a quem tem uma vida de mentiras, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém. Então vamos lá, já o quarto tópico você colocou. Agora vamos para o próximo, o penúltimo, o escudo da fé. É o próximo. O escudo da fé. Pastor, mas escudo da fé? Sim. Paulo coloca o escudo da fé, a fé simbolizando um escudo.
Mas por quê? A Bíblia diz que a fé, um homem sem fé, ele não consegue agradar a Deus, primeiro. Segundo, que a fé sem obras, ela é morta. Amém. Então o que acontece? Quando a Bíblia nos ensina sobre a fé e o simbolizar ela como um escudo, é que se você não acreditar que o Senhor está contigo, se você não acreditar em tudo que eu estou falando aqui neste momento, de nada vai adiantar. O inimigo, ele vai criar fortaleza e vai vencer tanto a sua vida financeira, tanto a sua casa, quanto o seu casamento, a sua família, ele vai vencer. Tem muitas pessoas que hoje chegam ao divórcio, pessoas que chegam ao nível mais baixo, zerado, mas infelizmente, amado, a gente precisa entender que quando nós somos cheios da fé, quando nós estamos revestidos da fé, crendo sim na verdade, crendo na palavra, tendo esperança de coisas que nós ainda não vimos, porque essa fé, né? Que a fé é um firme fundamento de todas as coisas, e principalmente daquelas que nós não vimos, mas temos esperança do que vai acontecer. É a mesma coisa de eu olhar aqui neste momento e dizer assim, ó, aqui vai aparecer uma caixa, eu creio, eu não estou vendo a caixa, mas eu creio no meu coração que vai acontecer. E você precisa ter essa convicção. Você precisa acreditar que seu casamento vai. Você precisa acreditar que aquela enfermidade é para a honra e glória do Senhor. A cura vai chegar, o milagre vai chegar. Você precisa crer. Você precisa crer que a sua vida financeira vai mudar, vai sair do vermelho. Você precisa crer. Você precisa ter fé. Por isso que a Bíblia ela fala que se você não tiver fé, você não agrada ao Senhor. Porque você tem que estar cheio da fé. Você tem que estar protegido. Para que quando o diabo lançar dados inflamados contra você, você estiver com o seu escudo da fé, você anula todos os dardos inflamados dele. Mas o que é dardos? Porque o inimigo ele ataca você também. E ataca com o quê? Com palavras. Às vezes de pessoas, não de pessoas desconhecidas, mas de aquelas que nós mais amamos e aquelas que estão mais perto de nós. Então, às vezes a pessoa diz uma palavra que aquilo machuca. E aí, se você não está revestido na fé, no escudo, aí você vai ficar chorando. Ai, meu Deus, Senhor, eu não aguento mais isso, essa vida, Senhor. E é desse jeito. Mas quando você está revestido com o escudo da fé, quando você está revestido na fé, quando você recebe aquele dardo inflamado, e você diz, eu creio porque o meu Redentor vive. Eu creio no meu Redentor. E eu vejo mudança. Vai mudar. Como o pastor Rubens diz, vai acontecer. Vai acontecer um milagre. Ah, mas ele te xingou, ela te xingou, você não vai falar nada? Não. Porque o meu advogado é fiel. O meu advogado é Cristo. O meu advogado é Cristo. Então, quando temos fé, você pode vir até 10 leões. Nós rasga ele no meio do dente. Nós não ficamos quietos, não. Agora, quando você não tem fé, ou quando a fé está abalada, você não consegue avançar. Você não consegue se proteger contra os ataques do inimigo. Você não tem motivação. Então, por isso que a Bíblia ela afirma que sem fé não tem como agradar a Deus. Então, e a fé sem obras ela é morta. Porque não adianta, não basta você somente dizer que você tem fé. Mas você tem que fazer a obra. Né? Você tem que levantar essa
essa obra para que as coisas aconteçam. E aí aquilo venha frutificar. Aquilo venha crescer e frutificar. Amém? Então vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, que neste momento, Senhor, a todo aquele, Pai, que não tem, Senhor, o escudo da fé, Senhor, que coloca sobre ele agora, reveste ele agora, Senhor, com o teu escudo, em nome do Senhor Jesus, Pai. E se alguma fé aqui foi abalada, Senhor, se por algum motivo, Senhor, que a armadura estava danificada, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, reveste a armadura, restaura ela, Senhor, restaura esse escudo agora, Senhor, e enche, Pai, enche-nos, Senhor, os braços, enche nossas pernas, enche nosso coração, a nossa cabeça, enche-nos de fé, Senhor. Em nome de Jesus, para que possamos, Senhor, guerrear e avançar, Senhor, dentro do centro da Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Agora vamos para o último tópico, que é a espada. A espada é o quê? É a palavra. Quando referimos à espada, amados, a palavra, essa é forte. É porque quando você está totalmente revestido, desde o capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, sapatos do evangelho, escudo da fé. Quando você está totalmente revestido e você une a isso, então você tem autoridade sobre todo o mal. Isso não sou eu quem diz. Quem disse foi Jesus, que deixou esse legado para nós antes que ele subisse à direita de Deus Pai. Ele disse aos discípulos isso para todos nós, e de pregar o evangelho a toda criatura, expulsar demônios, curar enfermos, Então esse é o legado que Jesus deixou para nós. Então quando você está dentro do centro da vontade do Senhor, exercendo todo esse tópico, e você dentro da palavra, quando você declara, no mundo espiritual, move e as coisas acontecem. É instantâneo. É rápido. É rapidinho, é instantâneo. Então, quando às vezes você entende assim, fala assim, nossa, mas eu oro tanto e nada acontece. Então, vamos lá, vamos ver na onde está o problema. Então, no que eu preciso melhorar, Senhor. Então, Senhor, me mostra na onde eu preciso melhorar, qual é a armadura que está danificada. Então, que nós precisamos restaurá-la. Então, vamos lá, nós restauramos, Senhor, restaura, E a partir daí, quando você restaura toda a armadura, você está dentro do centro da vontade do Senhor, a autoridade sua, quando você levanta a voz e entra com autoridade, as coisas acontecem instantaneamente. Então você vê que tanto acontecia com Paulo, aconteceu com Pedro, aconteceu com vários apóstolos na Bíblia, E com tantos, outros. E até hoje você vê acontecer, tantos milagres, sinais, maravilhas, que acontecem. Então quando estamos dentro do centro, então declaramos, Nós declaramos isso, então automaticamente, Você chega e declara com a palavra. Porque a Bíblia diz que não é somente a palavra, também entra o poder. Então, quando você declara a palavra é poder. Então, ela entra no coração daquela pessoa, Entra na vida daquela pessoa e gera a cura, gera a libertação, Gera o milagre. E é a parte que eu mais gosto, que mais me alegra, Que às vezes 10, 15 anos, 20 anos que o inimigo investiu na vida daquela pessoa, que acorrenta e que tem investido, em prazo de segundo, com uma palavra sua de autoridade, tudo aquilo que ele investiu cai por terra. Oh, mas glória a Deus, isso é muito bom, O inferno fica furioso, Mas que eles fiquem furiosos para lá e que nós glorifiquemos o nome do Senhor sobre a liberdade de cada um. Você tira por Jesus Cristo, Oh, glória. A Bíblia fala daquele homem que quebrava a pedra até na cabeça, não tinha prisões que segurava ele, E quando Jesus chegou naquele lugar, todo mundo tinha medo de passar lá no cemitério. Mas quando Jesus chegou lá,
A coisa foi diferente, né? Eles, desde enfrentar Jesus, querer dar pedrada, se prostrou, né? Dizendo ao Senhor, né? Vindo perturbar no Senhor, Filho do Deus vivo. Oh, glória a Deus, né? E nós viemos na autoridade dele, né? Na autoridade do Filho do Deus vivo, né? Então, por isso que a Bíblia diz que todo espírito ele é sujeito, né, ao nome de Jesus. Todos eles. E a Bíblia diz que os demônios conhecem a Deus e tremem diante da presença dele. Então, você, somos filhos dele. Nós somos filhos. E nós temos que ter essa autoridade, essa convicção, amado. Não abaixe a sua cabeça para os problemas que está acontecendo. Não abaixe a sua cabeça por essa enfermidade que está acontecendo. Não abaixe a sua cabeça, amado, pelas questões, né, que você tem enfrentado. Não abaixe a cabeça não, amado. Lute, guerreie. Busque a Deus, né? Que seja a vontade do Senhor sobre a tua vida, né? Mas que você tenha o conhecimento de tudo isso, né, na sua vida. Que tenha essa convicção, esse conhecimento e essa autoridade para que você possa avançar, né, a cada dia em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, reveste, Pai, cada vida que está nos assistindo agora, Senhor, com a espada, Senhor, sim, a Tua palavra, Senhor. Que dê sabedoria, Senhor, e a cada dia, Pai, possa, Senhor, crescer na Tua vontade, em nome de Jesus, Senhor, e que cumpra, Senhor, aquilo que o Senhor determinou, com a autoridade, Senhor, eles possam avançar em nome de Jesus. Só deixando bem claro, é o seguinte, não adianta também você falar assim, então vou ter autoridade, sim, porque a Bíblia diz, quando a espada é a palavra, né? A palavra é o quê? É a Bíblia. Não adianta também você querer ter autoridade lá para fazer tudo e você não pega a Bíblia para ler mais nenhum versículo. Então você precisa ler a Bíblia. Você precisa ter esse hábito de conhecimento. Disse lá, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então você precisa ter o hábito. Pastor, mas é difícil, né, pastor? Eu não tenho assim. Que seja um versículo por dia. Que seja um versículo por dia. Se você não consegue ler um capítulo, que seja um versículo. Mas busque a palavra do Senhor. Porque a espada é o conhecimento. E o conhecimento é em ler a Bíblia. É a palavra. Então você precisa ler a Bíblia. Você precisa estar dentro da palavra. Porque se você não tiver, como é que você vai fazer? A Bíblia diz que Satanás, ela conhece a Bíblia de ponta a ponta. Agora você chega lá como embaixador de Cristo e não sabe nenhum versículo? Como é que você vai ter autoridade sobre aquele mal, sendo que você não conhece nenhum versículo da Bíblia? Pastor, mas deixa para outros, deixa para o pastor. Não, amado. Se Deus proporcionou aquele momento, é para você avançar. Não é para o seu pastor, é para você avançar. Porque Deus confiou em você o Evangelho. O Senhor, Ele é contigo. Pastor, mas não é comigo não. Não, como que não? Então, aí você tem que aprender a ler a palavra. Então, quer dizer, já aconteceu comigo, no começo da obra, eu fui diácono, né? Já aconteceu comigo de situações de que a pessoa, ela endemoniada, ela sai correndo no meio da rua, sai correndo na igreja, no meio da rua, e num brejo, lá embaixo, e querer pinchar, querer pular 2 metros de altura, no meio das pedras. Se ela cai, ela morria.
Se não morresse, ia dar uma lesão com fratura o resto da vida. E aí? Eu correndo sozinho atrás dela, eu ia chamar quem? Eu ia chamar meu pastor? Até o pastor chegar, o diabo já tinha jogado ela lá dentro. Já tinha morrido. E aí? Então, se eu estava naquele momento, é porque Deus proporcionou e confiou em mim. Pensa que foi fácil? Não, não foi fácil. O diabo quis me intimidar. Partiu para cima de mim. Por quê? Porque eu não tinha ainda, eu estava começando. Ah, pastor, mas não sei lidar com isso não. Você não conhece, mas aquele anjo que Deus colocou na tua vida e que está do seu lado, ele conhece. E tem poder, e a espada de fogo para cortar esse mal no meio. Não adianta nada, amado. Você ser líder de um exército, eu vou tentar explicar melhor. Você analisa pela passagem de Eliseu. A Bíblia fala, naquele momento, quando os inimigos resolvem atacar Eliseu, porque Deus usava Eliseu para que avisasse o rei, Israel, para que o povo mudasse, porque os inimigos tramavam para atacar. E era assim, sempre desse jeito. Aí um dia o rei, achou que estavam traindo ele. O rei dos inimigos achou que estava traindo ele. Alguém está traindo eu, alguém está me traindo. Estão entregando nós para o povo lá de Israel. Aí falou, não, tem um profeta lá e Deus usa ele. O que ele fez? Falou, então nós vamos atacar ele. Você pensa que Deus... O que Deus fez? Deus foi lá e naquele momento ali, Deus impediu que eles viessem? Não, Deus não impediu que eles viessem. Deus deixou eles vir. E quando ele chegou, a Bíblia fala que o servo de Eliseu saiu para fora. Quando olhou aquele mundaréu de cavalo com pessoas, guerreiros, tudo trajado em cima, assim, falaram, nós vai morrer. Ele não tinha conhecimento, nós vai morrer. E é isso que muitas pessoas falam. Quando vem a adversidade, quando vem aquela enfermidade que o médico fala não tem mais jeito, a pessoa fala assim, vixe, já era, vai morrer. E não tem a esperança, não tem a fé, não tem a convicção, não tem a palavra, a autoridade. Aí o que aconteceu? Ele chama Eliseu sai para fora e fala para ele, aquele que é por mim é maior do que aqueles que são contra mim. Ele não entendeu o servo de Eliseu quando Eliseu disse isso. Aí Eliseu foi lá e orou para que o olho dele abrisse. Quando o olho dele abriu, ele viu milhares de cavalos de fogo com carros de fogo e soldados de fogo. Milhares, aonde o olho dele enxergava atrás de Eliseu, era o que tinha. E o que aconteceu? Eliseu usou de autoridade e todos aqueles soldados ficaram cegos. E não adianta, então, você ter milhares de cavalos de fogo, com carros de fogo e soldados de fogo ao seu dispor, porque isso não é diferente. O mesmo Deus daquela época é o mesmo Deus de hoje. Os mesmos soldados daquela época é os mesmos soldados de hoje. Não mudou nada. A autoridade é a mesma, E aí? Não adianta nada você ter e fazer. Então você está fazendo quem? Como Eliseu ou como servo dele? Nós vai morrer ou nós vai viver? E aí? Você já imaginou aquele bando de soldados aguardando você entrar com a autoridade da palavra e dizer, mal, cai por terra agora. Demônios, cai por terra agora. Enfermidade, cai por terra agora. E aqueles soldados aguardando e você dizendo, nós vai morrer, não vai ter jeito não, vai morrer. Como é que fica? Então isso é para nós entendermos e acreditar, no que a palavra nos diz. Então você precisa desse conhecimento. Amém? Então vamos orar agora pela espada, Senhor, meu Deus e meu Pai, nós oramos neste momento, Senhor, pela espada. Sim, Senhor, que cada pessoa, cada vida, possa, Senhor, receber da Tua palavra, trazendo autoridade, Senhor, e que queime no coração
delas, de cada uma delas, Senhor, para que elas possam avançar, Pai, sim, e que venha o desejo, Pai, de a cada dia ler a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Eu precisava orar mais um pouquinho, né, para que queime no seu coração, né? Ah, pastor, não tem, mas vai queimar em nome de Jesus, amém? Então vamos ao terceiro tópico para nós terminarmos. Eu não sei nem que hora que é agora, mas vamos lá. Cuidado com as ciladas do inferno, né? Então, a Bíblia diz aqui, ó, no segundo tópico, vista toda a armadura de Deus, que nós já vimos, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, Efésios 6:10, né? Tá vendo? Se tudo que você fizer aqui, né, é o que o Senhor nos manda nesse momento, nesse sacerdócio, né? Se você fizer tudo aqui, você consegue tranquilamente sair de todas as ciladas do inimigo. É como eu disse, você não conhece. E muitas vezes você nem quer conhecer. Mas o inimigo te conhece. E ele sempre investe contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. Ele sempre arruma um jeito. Mesmo quando você está no centro da vontade de Deus, que você está andando, ah, Senhor, mas não é fácil não. Não é fácil não, porque a gente está andando e no caminho do Senhor e é só pauleira. Parece que quanto mais nós anda no centro da vontade do Senhor, mais recebe pancada. É assim mesmo. Porque o inferno ele faz o quê? Ele investe contra a tua vida, contra o teu ministério, para que você não avance. A vontade dele é tirar você dos caminhos do Senhor. A maior vontade de Satanás é que você se perca. Você, sua casa, sua família. Seria o quê? O contrário de toda a verdade, de tudo que a palavra diz. Se você crer, será salvo tu e tua casa. Para Satanás, não. Tem que perder todo mundo. Por isso que é uma luta constante. Desde quando o começo do Evangelho até o fim da sua vida, é aquela luta constante. Mas por isso que nós temos que viver dentro das promessas do Senhor. O que o Senhor te prometeu? Qual é a promessa do Senhor na tua vida? Então você precisa estar firme dentro da promessa dele. Ai, pastor, mas faz tanto tempo que ele me prometeu e eu não vi mais a voz dele. Busque, clame a ele. Lembra ele das promessas que ele fez com você. Isso todos os profetas, todos os homens grandes da Bíblia faziam isso nas suas orações de madrugada. Lembrava a ele das promessas. Sabe uma coisa, amado, que eu vou confessar para vocês. Uma coisa que eu amo fazer, às vezes de madrugada eu saio no quintal, essa noite mesmo eu fui. E a lua estava tão linda, brilhando tudo. E eu gosto tanto de falar com o Senhor, olhando para o céu e vendo as estrelas. Isso fazia Abraão. Isso fazia vários homens de Deus faziam isso. Jó, diante da madrugada, olhando para as estrelas. Sabe? Tem essa experiência, amado. Fale com ele. Eu não sei qual é a sua intimidade, o modo que você fala com o Senhor. Mas tenha. Tenha. É tão gostoso falar com o Senhor. É tão gostoso buscar a face dele. Ele nos alerta de tantas coisas, de tantos perigos, de tanta cilada do inimigo. Sabe? Ele persiste, insiste na sua vida. Mesmo quando você enfraquece, ou mesmo quando você acaba deixando até de amar, ele sempre vai te amar. Ele sempre vai te amar. Sempre, 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 sempre. E com o amor dele fraternal, sempre tentando te resgatar, sempre tentando te consolar, sempre tentando te confortar. Então não seria assim justo você não lembrar. Aconteceu comigo uns tempos atrás isso, né? Fazia bastante tempo e eu orava ao Senhor, Senhor, renova, Senhor, as tuas promessas na minha vida.
sabe? Porque as lutas é grandes, Senhor, e o Senhor prometeu tanta coisa. Aí eu lembro que era a hora do almoço, eu sentei e aí um grande irmão me mandou para mim um áudio de um pastor ministrando, e tudo que tinha acontecido na minha vida ele foi trazendo. Tudo as promessas do Senhor foi trazendo na minha vida. Pensa numa pessoa que travou naquela cama, fui eu. E pensa numa pessoa que chorou, fui eu. Então eu digo para você, amado, Deus, ele é tão carinhoso. Então fala com Ele, busque a Ele, busque sim. Se faz tempo que você não ouve a voz dEle, busque a voz dEle. Se você nunca viu, busque essa experiência. Nós estamos no ano da intimidade. E isso é importante para a minha vida e para a sua vida. Buscarmos essa intimidade com o Espírito Santo, com o Senhor. É tão gostoso, sabe? Receber aquela paz, aquele consolo, ter experiências com o Altíssimo. Por isso que a Bíblia diz que no mundo que nós estamos, nós temos que buscar a quem? O reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Não foque em coisas materiais, amado. Isso são bênçãos que correm atrás de você. Foque no reino de Deus, em tudo aquilo que está no céu. Tudo aquilo que está lá, que o Senhor pode nos proporcionar, na riqueza que está lá, porque a Bíblia diz que onde há riqueza ali estará o seu coração. Onde está seu coração, amado? Em que lugar? Nas coisas terrenas ou nas coisas espirituais no céu? Aonde está o seu coração? E nós chegamos na conclusão, né? Os 3 tópicos, né? Busque forças em Deus, busque proteção em Deus e se mantenha firme, e cuidado com as ciladas do inferno. Vamos orar para nós terminarmos, né? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te dou graças, Pai, neste momento, Senhor, desse grande, Pai, ensinamento. Obrigado, Espírito Santo. Senhor, visita, Pai, agora neste momento cada lar, cada vida agora, Senhor, que está sofrendo, Pai, cada leito de hospital, Senhor, neste momento, né? Que está aquela vida enferma, Pai, seja com Covid ou com outras enfermidades, Senhor, que não tem esperança, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, envia um anjo lá agora, Senhor, e corta ao fio da espada toda essa enfermidade, Senhor, todo esse mal, essa corrente maligna, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro vida, Pai, sim, e vida com abundância, Pai, sobre toda a enfermidade, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu declaro a libertação, Senhor, sobre cada vida, Senhor, que neste momento, Pai, precisa, sobre cada casamento, ó Pai, sobre cada família, Senhor, sobre cada pessoa, Pai, que precisa, Senhor, ser liberta. Em nome de Jesus eu declaro, Senhor, vida sobre essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, sobre cada situação, ó Pai, eu declaro milagre. Eu declaro, Senhor, que o Senhor venha, Pai, com teu poder, Pai, transforma. Reveste, Senhor, cada vida com a sua armadura. Dá sabedoria, Senhor, a este povo, ó Pai, para que possamos avançar, Senhor, neste ano, Senhor, de intimidade, Pai. Eu creio, Senhor Jesus, que até neste final de ano eu profetizo, Pai, que pessoas darão grandes testemunhos, Pai, do teu poder, Pai. Que pessoas darão grandes testemunhos, Pai, diante desta pandemia. Que pessoas vão dizer que venceu em Cristo Jesus, Pai, diante das dificuldades e dos problemas. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo, Senhor, sim, eu profetizo, Senhor, sobre cada vida, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus possa vos abençoar. Amém.
E até a próxima. Shalom, graça e paz. Deus abençoe.